galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Privacidade em Foco. Meu nome é Karina Santos, eu sou advogada, sou DPO e sou também gerente de programas de privacidade certificada pela IAPP. Eu atuo juntamente com a Mariana aplicando estratégias de privacidade em empresas em todo o Brasil. Oi, pessoal, eu sou a Mariana Risse, sou advogada, também atuo como encarregada de proteção de dados, também sou certificada como gerente de programas de privacidade pelo IAPP. E hoje, muito bem-vindos ao nosso 8º episódio, no qual a gente vai falar de... Funil de vendas e marketing com LGPD, pessoal, tudo junto e misturado. É isso. E cá, por que a privacidade importa num funil de vendas? Eu costumo dizer, Mari, que no funil de vendas, a parte mais relevante é pensar em privacidade. Porque é o aspecto da privacidade que vai te trazer a qualificação dos dados. E para quem é de vendas, sabe que ter dados qualificados e estruturados é o que faz a diferença no seu jogo para alcançar o seu cliente. Então, quando você está ali estruturando o seu funil de vendas, categorizando o tipo de cliente que você quer encontrar, quem que é a sua persona, você está dando todas aquelas características para criar a pessoa que você quer atingir. Se você não pensa em como eu vou coletar esse dado, significa que depois você não vai conseguir colocar esse lead num funil para conduzir ele até a compra, E, até a e venda. quais dados também, né? E quais dados? Isso é muito relevante. Exato. Porque as empresas, às vezes, elas pensam assim: quero vender, meu objetivo é vender. Para quem eu vou vender? Vou me apresentar para as pessoas ou eu vou em busca das pessoas que eu conheço? Geralmente são essas duas opções. Quando ela fala, vou em busca de novos clientes, de novas pessoas, ela começa a colocar anúncio, ela começa a colocar ali páginas de vendas, onde você clica e deixa o seu e-mail, cadastros para você se cadastrar, e ali ela vai coletando dados, né, de várias estratégias, de várias formas. E é justamente essa estratégia inicial da coleta dos dados que a gente começa a falar em privacidade. Na verdade, é um passinho antes até. Ali no anúncio, na forma como ela se comunica com o cliente, a gente já tem um olhar para a privacidade. E depois em como esses dados serão coletados e quais dados serão coletados. É, porque tem aquela falácia, né? Eu acredito que isso não poderia ser uma falácia maior, de que para marketing, quanto mais dados, melhor. E Nossa, hoje isso não é verdade, não é. principalmente na era da informação. A gente está tão assoberbado de estímulos de todos os lados e de tanta informação de tudo quanto é canto, que o relacionamento faz muita diferença. O contato, né? Faz muita diferença. Faz muita diferença e na sociedade da informação que a gente está interagindo, tem a questão do tempo de retenção que a gente vai chamar aqui no marketing. O tempo de retenção hoje para você atrair um lead, deixar ele ali interagindo com a sua página, com aquilo que você criou para chamar a atenção dele é muito curta. Uhum. Então, quanto mais dados eu peço, eu torno esse meu processo mais estressante, porque a pessoa vai ter que preencher uma ficha longa, por exemplo, ela vai ter que interagir por muito tempo, dar muitos cliques, e tudo isso atrapalha dentro de uma estratégia de Aí, venda ou de marketing, por exemplo. e acontece que o tiro pode acabar saindo pela Pela culatra, né? culatra. Por isso Com que certeza. coletar menos com mais eficiência é melhor. Porque você pode, inclusive, atrair esse seu potencial cliente para uma jornada dentro do seu funil de vendas, que você vai, ó, paulatinamente, sabe, por etapa, coletando informações dele. À medida que ele vai evoluindo no funil de vendas, saindo de um lead quente para um lead mais frio, você vai coletando informações nessa jornada, isso torna a experiência dele mais prazerosa e ainda te possibilita ter informações mais assertivas sobre ele. Com Saindo certeza. ali daquela lógica de só informações cadastrais, por exemplo, sabe? Deixa o seu e-mail aqui e nós entraremos em contato. Isso torna essa venda muito mais difícil, muito mais prolongada no tempo, que é como o Uhum. pessoal vai chamar aí que mexe com vendas, né? Que trabalha nessa área, sabe que ninguém quer uma venda prolongada no tempo. A gente quer uma venda mais rápida possível para esse lead já converter em um cliente rapidamente. Perfeito, Cá. E na sua experiência, assim, considerando funil e considerando os clientes que a gente atende, quais são os maiores desafios que as pequenas e médias empresas enfrentam na hora de compatibilizar essa questão de marketing versus privacidade? O primeiro ponto é a falta de estrutura. É como a gente fala em todos os episódios, né? As pequenas e médias empresas, elas têm um problema de estrutura.
de clareza sobre seus processos, sobre o Uhum. que elas fazem. Então, pequenas e médias empresas muitas vezes não têm separação entre departamento comercial e departamento de marketing. Isso já gera ali um primeiro problema. E quando ela tem essa separação, a equipe de vendas e a equipe de marketing não tem um funil claramente desenhado. O funil de vendas ele é mais imaginário, no sentido de, eu vou pegar o meu telefone e vou ligar para o cliente. Ou eu vou fazer esse anúncio aqui, quem clicar no meu anúncio eu tento vender. Geralmente é assim que as pequenas e médias empresas fazem. Então, a primeira dificuldade é não ter clareza sobre o que é feito no departamento, para que é feito e o que será feito no futuro. Então, são 3 coisas assim que eu falo que é o maior desafio, né? Quando eu chego com um cliente que é da área de vendas, de marketing, principalmente do marketing digital, a primeira coisa que eu sento com ele, eu falo assim: olha, me explica para que você quer esses dados. Aí ele fala: eu quero para vender. Eu falo: não. Para que você quer? Você vai se relacionar com esse cliente? Você vai ligar para ele depois? Você vai mandar um e-mail marketing depois? Vamos entender aqui qual que é o E o seu quanto depois, objetivo, né? o quanto depois, por quanto tempo. Ai, Karina, mas uma vez que ele é o meu cliente, eu não posso enviar mensagem para ele sempre, todos os dias? Não. É isso que a gente vai mudando. Então, enquanto desafio, o primeiro desafio é de estrutura. O segundo é de Clareza dos processos. clareza dos processos, né? Essa estrutura, essa clareza dos processos. E o segundo é de mudança de pensamento. Sim. De começar a explicar para esse pequeno, médio empresário de que ele não pode E nem deve. e nem deve, que não é Pra não estressar a relação com aquele cliente em potencial. exato, não é nem legalmente aceito do ponto de vista de regulação, de LGPD, de tratamento de dados, e também não é estratégico do ponto de vista comercial ter essa invasividade, esse contato, sabe, tão de choque o tempo inteiro com o cliente. Eu gosto até de voltar lá no passado, quando a gente nasceu a ideia de privacidade. Ontem eu estava dando um treinamento e até abordei esse ponto. Em 1890, a gente falava da privacidade como o direito de estar só, de não ser incomodado. Hoje a gente já evoluiu nesse ponto sobre privacidade, a ponto de privacidade e proteção de dados se tornar um direito fundamental. Então, hoje, que é um direito fundamental, eu não posso violar o direito de não ser incomodado, que é como nasceu a ideia de privacidade. Uhum. Então, para marketing e vendas, voltar lá atrás nessa premissa de não incomodar é fundamental, porque a ideia de privacidade e proteção de dados já evoluiu tanto que hoje eu tenho que não incomodar e ainda efetivar outras garantias, Ele outros evoluiu, direitos. né? Exato, se ele evoluiu, você não pode deixar de fazer as coisas que deram origem a. É, Exato! Então, o é como a ideia de marketing. propriedade, né? Antes era só respeita o meu espaço, respeita a minha propriedade, Isso, garanta a minha propriedade. Hoje a gente tem, por exemplo, noções de função social da propriedade, né? De exato. direito de vizinhança, enfim, são desdobramentos desse Desse mesmo conceito. exato, e a privacidade é do mesmo jeito. Então, quando eu falo dessa mudança de pensamento, é mostrar para esse empresário de que ele não pode fazer tudo o que ele quer da forma que ele está pensando que pode ser feito. Tudo existe um como fazer. E é Uhum. importante, muito importante. Olha, eu vou olhar para você, empresário, para falar essa frase. A LGPD não é proibitiva. Ela não te atrapalha a vender, ela não te atrapalha a criar estratégias de marketing, ela não te atrapalha a atrair esse lead, nem qualificar esse lead, nem converter esse lead. Pelo contrário, ela até fala ali nos seus fundamentos que ela te incentiva. Ela incentiva a livre A iniciativa, a inovação. inovação. Só que ela é uma lei que veio para te dar o como fazer. O te dar uma forma de como que você vai trabalhar nesse ecossistema aí de venda dos seus produtos e dos seus serviços sem violar a identidade dessa pessoa, É. a vida privada dessa pessoa. Ok. E eu tenho um exemplo legal, pessoal, inclusive, tá? Legal. Que envolve essa mudança de mentalidade. Tem cerca de um mês, assim, eu fui abordada por uma empresa que eu sou assinante daqueles streamings, assim, Uhum. sabe? Então, eu fui abordada, olha, você não quer fazer um upgrade do seu plano, ou fazer uma assinatura aqui por mais meses e tal. E toda a conversa, é lógico que eu sei que eles têm meu cadastro, tem meu Uhum. e-mail, tem meu telefone celular, e ok, meu problema não era esse. Ótimo. Minha questão foi, que eu cheguei até a elogiar a pessoa que conversou comigo, porque foi uma abordagem tão respeitosa, tão, Pronto. tão faseada,
que é uma coisa diferente do que a gente costuma ver. Eu realmente senti que aquela pessoa tinha analisado meu perfil e falado, olha, essa pessoa já é assinante há muitos anos, talvez tenha esse perfil de fazer um upgrade, talvez esteja na hora. Eu não me senti irritada, não me irritou, eu não me De senti forma alguma. desrespeitada, porque quando você faz de uma forma errada, você Exato. estressa a relação e a chance de você concluir aquela venda É baixíssima. é baixíssima. Assim, lógico, no final acabei nem fazendo esse upgrade de conta, né, de usuário. Foi o pitch só que foi ruim, mas É. a abordagem tava Não, mas boa. eu cheguei a parabenizar a pessoa que conversou comigo, porque ela veio falando, olha, a gente percebeu aqui, a gente analisou que você já é assinante há muito tempo. Faz sentido isso pra você? A gente tá Legal. com um plano de fazer isso, isso e isso, Uhum. e aumentar as nossas assinaturas. Foi super legal, Eu assim. vi que você usa muito tal parte que você liga mais do que, né? Isso. O A que pessoa efetivamente analisou o meu perfil e ok, porque a plataforma isso? tem acesso ao perfil, né? Aham. E isso pra mim foi um diferencial. Então, embora não tenha fechado, embora não tenha conseguido o que ela Aham. queria, Efetivar a ali naquele empresa momento, né? ganhou um pouco mais da minha simpatia, Você falou 2 pontos aí pra entendeu? mim que são extremamente relevantes e a gente tem que explorar eles aqui no podcast, que é essa parte da simpatia. De que quando há respeito à sua privacidade, aos seus dados, às suas É. informações, você fideliza o cliente. Eu falo sempre para os nossos clientes de que privacidade é estratégia de negócio, que quanto mais você tem informações qualificadas e estruturadas sobre o seu cliente e você cria internamente uma abordagem para analisar essas informações e extrair delas insights que vão te ajudar a converter numa compra ou vão te ajudar a fidelizar esse cliente, é muito positivo e necessário. E você só faz isso se você passar por um gerenciamento das suas informações, por um projeto de adequação LGPD, pela construção de um programa de privacidade. Exato. E o segundo ponto que você cita é: eu sabia que ela tinha informações sobre mim. E eu adorei o fato dela saber exatamente o que eu precisava. Dela saber o que eu estava buscando, né? Ainda que eu não tenha fechado. Ou que minimamente fazia sentido ali naquele Que fazia momento, sentido para sabe? você. E isso é para desmistificar outra coisa que os empresários têm na cabeça de que eu não posso contar para o meu cliente que eu estou tratando dados, que eu tenho essas informações sobre ele, que ele vai se sentir vigiado. Não, pelo contrário. Se você tiver uma abordagem assertiva, estratégica, intencional de coleta desses dados e análise desses dados para criar esse nível de proximidade com seu cliente vai amar. A única coisa que você precisa ter nesse processo é o que a gente chama de transparência ali para a LGPD. Uhum. O seu cliente ele só quer saber que você coleta e ele quer saber para que você usa. E isso tem que estar refletido lá na sua política de privacidade, lá no seu aviso de privacidade que está no site, Aham. nos documentos que você publica. E a gente volta para aquela questão que a gente sempre bate nessa tecla, né? Mas esse é um exemplo muito bom de que você transforma a privacidade num diferencial É competitivo, isso. né? Não é um problema, não é um fator impeditivo, como você já falou, mas um diferencial É um a diferencial. favor da sua empresa. Imagina se outra empresa tivesse te ligado e falado: Mariana, eu quero te oferecer um serviço tal, 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 porque eu vi aqui que você é assinante de outra empresa. Você já ia achar estranho, não ia falar: como que ele sabe que eu assino outra empresa? Eu já ia Como ficar que ele super tem essa nervosa. informação se eu ainda nem sou cliente dessa empresa? Então, Exato. a empresa, nesse exemplo, ela tem dados, mas ela coletou os dados da forma errada, ela foi invasiva na apresentação do produto, enquanto no exemplo positivo que você deu, ela tinha dados, teve uma abordagem inteligente, estratégica, conseguiu criar essa proximidade contigo e quase converteu numa venda. Num segundo momento, eu sei que você vai comprar deles. Provavelmente. Provavelmente. Aproveitando esse gancho, Oká, o que Uhum. a gente pode citar como exemplos de práticas invasivas, né? Pra gente trazer um pouco mais pra Legal. realidade desse empresário. O que não fazer, né? Qual O é uma que cilada não que as fazer? empresas geralmente caem, além da cilada de coletar massivamente, que a gente já abordou, né? De coletar mais dados do que precisa, ou não saber exatamente o que vai fazer com cada informação que é solicitada. Eu acho que a maior cilada em marketing e vendas é o consentimento. Nossa, essa é uma cilada assim que eu vejo empresários errando todos os dias.
Para você que não está entendendo, consentimento é uma base legal prevista ali na LGPD. A gente chama de hipótese autorizadora para o tratamento de dados. O que significa isso? Que quando eu vou coletar um dado, eu preciso ter uma base legal justificando, amparando essa minha coleta. Então, o que vocês costumam fazer? Vocês colocam lá uma página de vendas, um cadastrinho lá com e-mail, nome e telefone, e abaixo coloca o que a gente chama de aviso de privacidade, que é aquele: eu li, concordo, e aí fala, e dou o meu consentimento para que você trate os meus dados. Deixa eu explicar para vocês, consentimento não é a única base legal e, inclusive, é a base legal mais cara para você que está em marketing e vendas. Se você ainda não assistiu o nosso episódio sobre a base legal do consentimento, volte lá e assista, porque vale muito a pena e tá super conectado com o tema de hoje. Exato. Então, o maior erro, assim, que eu vejo de longe, assim, disparado, é ficar coletando os dados com base no consentimento. Aí o que acontece? Consentimento é específico, eu não posso usar para outras finalidades, então eu coleto para uma campanha e nunca mais posso usar esses dados. Se eu uso, eu já estou usando em desconformidade com a LGPD. Se eu estou em desconformidade com a LGPD, eu já estou aqui passível de uma sanção, de uma multa. Então, assim, consentimento, gente, não é só colocar eu consinto, né? Não, e além disso, ele pode ser revogado a qualquer momento. Pode né? ser revogado a Que qualquer é super momento. difícil de você gerenciar, enfim. Imagina você constituir uma base inteira de leads numa campanha, por exemplo, 2.000 leads numa campanha, que você rodou tráfego pago nela a semana inteira. E aí, 50% dessa sua base de 2.000 leads resolve exercer o seu direito de revogação do consentimento. Você perdeu metade da sua base e não há nada que você possa fazer para continuar contatando essas pessoas. Exato. Olha o custo que você teve para atrair, qualificar, estruturar essa base Pra depois não poder usar. para depois não poder. Geralmente essa estratégia é muito utilizada em lançamentos, sabe? Pro Landing pessoa- page, Faz uma landing page, um lançamento para atrair pessoas interessadas para depois ela cair no funil de vendas. É uma preparação aqui, né? Um preparativo para o funil de vendas. E aí, imagina só, se metade dos leads que você buscou resolvem exercer esse direito, já era. porque você não vai conseguir efetivar esse direito, vai te dar muito trabalho, vai custar mais e ainda você vai ter perdido o seu investimento. E um segundo erro que eu vejo muitas empresas cometerem é coletar os dados em excesso, como a gente falou. Eu acabei de pensar num terceiro aqui que eu acho Ah. que é relevante pra gente dizer e tá conectado com a temporalidade. A gente Hum. deu uma passadinha assim, né, no começo, mas falando em base legal, em marketing, geralmente a gente não vai por consentimento, a gente vai pela base legal do legítimo Do interesse. legítimo interesse, Só exato. que essa é uma base toda cheia de nuances, a gente pode falar dela também mais pra frente. Exato. Mas o que é importante a gente deixar claro pra fins de funil, né? Pra fins desse episódio. Aham. Você coletar um dado hoje, nunca falar com essa pessoa, ou falar com ela uma vez, e daqui Uma vez. 5 anos mandar outro e-mail ou ligar pra essa pessoa, isso viola o legítimo interesse, a legítima expectativa daquele titular Aham. de ser contatado por você ou pela sua empresa. Até 1 ano, não precisa nem em 5. Exato. Então, prestem atenção, você empresário, preste atenção, você que trabalha em marketing, você que coordena esse tipo de campanha, preste atenção na regra de gestão do tempo dessas informações. Porque também, daqui 2 anos, o lead de hoje já não faz mais sentido pra Não. você. Ele nem lembra que ele Que preencheu seu formulário, que você existe. Se ele era um lead em potencial, hoje, talvez ele não ele tá não faça totalmente distante daquilo, sabe? Exato. E uma coisa relevante para falar da temporalidade, para quem usa RD Station, por exemplo, vou dar um exemplo de uma ferramenta que ela te possibilita fazer essa gestão. O que é essa temporalidade? É você saber quando esse lead entrou, quando ele se tornou cliente, se ele se tornou. Se ele se tornou cliente, a gente vai para uma caixinha aqui, que eu tenho uma base legal específica para tratar desse cliente. Agora, se ele é um lead que entrou no seu funil, navegou, mas não efetivou a compra, a gente vai continuar deixando ele aqui como lead em outra caixinha. E essa caixinha do lead, a gente sempre fala que é interessante que ela seja alimentada, sabe? Despertada em algum momento, cutucada, sabe? Que ela não fique ali parada por um longo período, por exemplo, esse período de 1 ano. Que de tempos em tempos você faça uma nova comunicação com esse lead para que ele se lembre de você enquanto estratégia de vendas e de marketing e para que você revalide aquela base enquanto estratégia de privacidade. Perfeito. E aí, já que a gente tá falando de e-mail marketing, a gente não Uhum. pode deixar de falar de opt-out, né? Nossa. Então,
não só Com certeza. não só você tem que continuar alimentando aquele Uhum. lead, né? Então, dispara de tempos em tempos uma comunicação, mas essa comunicação precisa conter o opt-out, aquele famoso linkzinho de desinscrever, né? Quero Unsubscribe. isso. Eu quero me desinscrever dessa lista de e-mail, eu não quero mais receber Uhum. comunicações. Então, se você mandou e a pessoa não exerceu esse direito de opt-out, ela não Isso. pediu para se desinscrever daquela Uhum. lista, então você pode considerar, você pode assumir que aquela pessoa tá ok com o recebimento de comunicações da sua Isso. empresa. Então, isso é importantíssimo também, porque não vai É. adiantar você ficar o tempo inteiro aquecendo aquela base, mandando e-mail, mandando Isso. mensagem, enfim, ligando para aquela pessoa, sem dar para ela o direito de Sair. sair. Eu costumo falar que o opt-out é sagrado. O opt-in é como se fosse. O opt-in, aquele momento da coleta, o que é sagrado no opt-in é o aviso de privacidade. Ou seja, aquele textinho que você fala por que você está coletando dado. Isso é sagrado, não dá para não ter. Mas no opt-out é sagrado nunca mais falar com aquela pessoa sem ela te pedir. É. Violar um opt-out é assim. É uma das piores coisas que você pode E fazer. é uma das coisas que mais irrita um titular. Irrita, Quantas vezes que isso exato. já não me aconteceu de você exercer opt-out, então a ferramenta, em tese, tem aquela funcionalidade, mas na hora que eles vão subir a lista, né, de e-mails que querem ser impactados por uma nova campanha, a Exato. lista tá Tá desatualizada. desatualizada, exato. Pega a lista de entrada dos leads e não a lista depois que você já teve ali os opt-outs. Exato. É E muito isso é muito relevante. irritante, é uma coisa que gera uma antipatia tremenda, assim. E pior, é um descumprimento da LGPD. É. Porque esse é o ponto para vocês entenderem. Além de ser algo que gera esse estresse no seu relacionamento com o seu cliente, também é uma violação da LGPD. Porque quando ele vai lá e clica no seu opt-out, ele não está só falando não quero mais, ele está exercendo um direito que está previsto ali na LGPD. Então, assim, você não tem a opção de não cumprir o opt-out. Ele realmente é obrigatório na sua etapa e não só para e-mails marketing, tá? Esse opt-out pode ser uma mensagem no seu Instagram, falando que não quer mais receber abordagem pelo Instagram. Sabe aqueles bots que você usa aí para entrar em contato com todos os seus seguidores, por exemplo? Ele também tem que ter uma opção de opt-out. Você não pode ficar cutucando as pessoas, né? Ainda que seja uma estratégia de venda ativa, você precisa avaliar se essa venda ativa não está te colocando em risco. É possível fazer, mas tem a forma certa de fazer. É sempre isso que eu falo. Exatamente. Então, como ferramentas, eu acho que a principal ferramenta que a gente vai estar falando aqui na constituição do funil Uhum. é uma ferramenta de gestão de e-mail marketing mesmo, de gestão de leads, né? Um É. CRM. Um Você vai CRM. precisar. As pequenas e médias empresas costumam ter esse controle de CRM por planilha, é muito comum. Né? Então, Sim. cria uma página de vendas, isso vai para um formulário, desse formulário extrai uma planilha e começa a gerenciar a partir de planilha. Tem algum problema ser por planilha? Não, se é o que você pode pagar hoje, tudo bem. Se faz parte do seu processo, tudo bem. Mas se atente a essas nuances de Exato. respeitar opt-out, de mandar com certa periodicidade. Exato, Perfeito. disse tudo. Mas se você tem um CRM, isso te possibilita mais. Pensa assim, se os dados são um ativo, ou seja, se os dados são algo relevante para o meu negócio, que me trazem mais resultados, que estão relacionados ao meu processo de vendas, ao meu processo de marketing, por que não investir em uma ferramenta que vai me possibilitar organizar esses dados, organizar essas informações, alimentar esse perfil desse cliente que eu estou criando, fazer cruzamento de dados para eu entender melhor o meu persona, por exemplo. Então, eu sempre recomendo ter um CRM, ainda que seja mais simples, ainda que seja uma automação que você mesmo criou. Mas tenha estruturado os seus dados, porque estruturar os dados é a virada do jogo. Coloque atenção nisso, né? Eu acho É que a isso. mensagem é essa, não é necessariamente gaste dinheiro, mas Exato. invista um tempinho, né? Invista um tempo em criar mecanismos, formas ou em ferramentas que te possibilitam gerir as suas informações, gerir os dados dos seus clientes. Acho que é esse o ponto. Para não ficar tudo solto, jogado. Tá numa planilha aqui, tá em outra ali, tá com um departamento, o outro não sabe que existe, sabe? Concentra tudo e gere ali dentro, que é muito mais interessante. É isso então, pessoal. Eu acho que se tem uma mensagem que a gente consegue tirar do episódio de hoje se você quer vender mais, tome cuidado com os dados pessoais dos seus clientes, clientes ativos e clientes em potencial.
Espero que vocês tenham gostado desse nosso 8º episódio, né, Cá? 8º, que maravilha, tá passando tão Tá rápido. passando muito rápido. E, se você gostou, não deixa de ativar o sininho, né, Cá? E de deixar aqui o seu comentário ou a sua dúvida, que a gente vai adorar ter essa comunicação, essa interação com vocês aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Esse foi o episódio número 8, um abraço e até o episódio número 9.